Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que me segue nos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, no YouTube Paulo Roberto Maciel 7919, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 edição de terça-feira, 11 de junho de 2024. Olha, o mês de junho é o sexto do ano, com 30 dias, é um mês sem feriado nacional, é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Foi feriado em Colatina no dia 7. É o mês em que começam as festas caipiras, os populares arraiás. Teremos o Santo Antônio dia 13, São João dia 24. Pois é o mês dos namorados, dia 12, hein? Amanhã, dia 12, dia dos namorados. Está vigendo a estação do ano do outono. Dia 20, às 17h51, começa a estação do inverno brasileiro. Agora eu tenho mais dados aqui sobre este dia, 11 de junho de 2024. A fase da Lua é nova, começou no dia 6. Estamos passando 163 dias do ano, faltando 203 dias para terminar 2024, este ano bissexto. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, está na 10ª semana do Tempo Comum. Alguns santos de destaque: Santa Paula Francinetti, São Parísio, São Barnabé. É dia da Marinha Brasileira, dia do Educador Sanitário. Agora eu quero falar para você também algumas manchetes do Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, algumas manchetes para você ficar atento sobre as notícias que eu vou divulgar nesta edição. Deputado Gustavo Gayer fala sobre a importância de aprovar projeto de anistia no Congresso. Mulher condenada por torturar criança em Linhares, no Espírito Santo. Fortaleza vence nos pênaltis e é campeão da Copa do Nordeste. Nóbrega homenageia humorista por voluntariado no Rio Grande do Sul. Manifestação em São Paulo pede impeachment de Da Silva e Moraes. Impostos são pagos, mas retorno é mínimo. 2 mulheres condenadas por morte e golpe do Boa Noite Cinderela no Rio. Mega Sena acumulada paga prêmio a um apostador, mais de 114 milhões. Submetralhadoras artesanais apreendidas colocam o Espírito Santo em 2º lugar no Brasil. Olha, é uma colocação horrível, hein? 2º lugar em submetralhadoras de fundo de quintal. Carro de passeio cai sobre 2 casas no sul capixaba. Motociclista fere pescoço com cabos metálicos soltos de postes em Cariacica. Olha essa notícia aqui também. Quadrilha de garotos de programa age no Rio de Janeiro ameaçando divulgar imagem do cliente. Homem morre eletrocutado em cafeeiro linharense. Brigadeirão, o caso da mulher que envenenou o namorado. Falar em namorado, o Dia dos Namorados pode movimentar 50 milhões de reais no comércio capixaba. E o presidente da Argentina, Javier Milei, dá exemplo, recusando a aposentadoria vitalícia. São algumas manchetes das notícias de hoje do Web Jornal do Paulo Maciel. Agora eu quero falar de espiritualidade,
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, tem para esta terça-feira, 11 de junho, às 19 horas, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Na catedral, então, você está convidado a comparecer. No mesmo horário, haverá reunião do Conselho da Igreja. Olha, quer mais informação? Compareça à Secretaria Paroquial na entrada da Catedral. O telefone é 2102-5010. Telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 3722-6249. Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, bairro mais importante econômica e populacionalmente em Colatina. Temos aqui o telefone 99507-2251. Telefone do Santuário Divino Espírito Santo. Você que mora em Vila Velha, meu segundo município, telefone fixo 3329-1266. Quero falar para os desocupados. Atenção, você está desocupado? Está querendo ser fichado? Olha, o Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, fazendo a ponte entre as firmas interessadas e aqueles que estão à procura de trabalho. O telefone é 3721-7102. O endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Compareça fisicamente, presencialmente. Vamos falar de mercado financeiro. Olha, o dólar continua nas alturas. Passou de 5,30, quase 5,36. Não tá fácil, hein? O dólar fechou em alta de 0,61%, cotado a R$ 5,35, quase R$ 5,36, na segunda-feira, 10 de junho de 2024. É o maior valor em 17 meses, hein? A Bolsa de Valores, o Ibovespa, em São Paulo, no mercado financeiro, fechou em baixa de 0,01% a 120.759 pontos. Mercado financeiro, então, é isso mesmo. Mercado financeiro que temos é isso. Vamos ao mercado de café agora em Vitória, no Centro de Comércio de Café, ver como fechou. Vamos ver como fechou a saca de 60 quilos na segunda-feira, 10 de junho. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.243. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.094. O Conilon Pica Corrida tipo 78, R$ 1.152. O dólar alto beneficia o café no atacado, já que é um produto exportado. Previsão de tempo para o Espírito Santo, segundo o Incaper, nesta terça-feira, 11 de junho de 2024. O Incaper diz que o tempo continua estável em todo o estado, sol predomina e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica abaixo de 30% em alguns trechos do extremo sul capixaba. As temperaturas aumentam em todas as regiões. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 33. Notas curtas. Pai mata filha. Em Vitória, um homem matou a própria filha no dia 9 de junho de 2024. O crime aconteceu perto da filha da vítima. A mulher morta tinha pouco mais de 30 anos. Vacina contra dengue. A imunização contra a dengue continua no estado do Espírito Santo. Mais de 7.000 doses, no entanto, terão prazo de validade findado no dia 30 de junho. O público-alvo são os adolescentes entre 10 e 14 anos de idade, cujas famílias devem procurar as unidades sanitárias. 6 mortes nas estradas capixabas no fim de semana. 13 acidentes com 6 mortos foram registrados nas estradas do Espírito Santo no último fim de semana. 4 vítimas estavam de motocicleta.
Os óbitos aconteceram em vários municípios. Entre as causas dos acidentes estão imprudência, a ingestão de bebida alcoólica e motoristas não habilitados, segundo informou um agente da PRF. A adolescente quebra carro do conselho tutelar. Um adolescente quebrou os vidros e danificou a parte lateral do carro do conselho tutelar. O caso se deu no município de Muqui, no sul do Espírito Santo. O jovem foi apreendido. Direita vence na Europa. Olha a notícia em todos os jornais, todas as mídias, inclusive o primeiro-ministro belga se demitiu. Na França, Emmanuel Macron dissolveu o parlamento, né, para convocar novas eleições. Então, direita política se destaca em eleições na Europa. Na França, o partido de Marine Le Pen, de direita, Marine Le Pen, de acordo com pesquisa, obteve 32,4% dos votos, enquanto a sigla do Emmanuel Macron ficou com apenas 15,2%. Metade, gente. Na Alemanha, o conservador União Democrata Cristão, CDU, conseguiu 29,6% de apoio do eleitorado, hein? 46% de votos para os conservadores e a direita. O Alternativa para a Alemanha, AfD, obteve 16,3%. Na Espanha, também pesquisas projetam o Partido Popular, PP, de direita, na frente, com 32%. Então, a direita política causando um alvoroço na Europa. Parece que a população cansou do esquerdismo, né, da esquerda radical, com seus temas banalizados, e parece que sempre a mesma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, você que gosta de futebol, aqui no Web Jornal do Paulo Maciel tem informação, hein? Tem informação para você, esportista, você que gosta de saber do que acontece no Brasil e no mundo do futebol. Bem, vamos lá, vamos falar do Fortaleza, porque o Fortaleza venceu nos pênaltis e sagrou-se campeão da Copa do Nordeste. Olha aí, fortalezenses, minha querida Fortaleza, que eu já pude visitar, né? Fortaleza, a capital do Ceará, já estive aí, né? O clube da capital do Ceará, então, está festejando. O Fortaleza sagrou-se campeão da Copa do Nordeste 2024, empatando no ranking de campeões da competição com o Sport e o Ceará, todos com 3 títulos. A conquista se deu diante do CRB de Alagoas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Em Maceió, a capital alagoana, já estive em Maceió também. O clube cearense venceu nos pênaltis, domingo, dia 9 de junho de 2024. No tempo normal, o clube alagoano derrotou o Fortaleza por 2-0, significando um empate no placar agregado, pois houve o mesmo resultado a favor dos cearenses no confronto de ida. Porque esse foi o jogo de volta. Na cobrança de penalidades máximas, o Fortaleza fez 5 gols e o CRB fez 4. As taças anteriores do Fortaleza foram levantadas em 2019 e 2022. Bahia e Vitória possuem cada um 4 títulos da Copa do Nordeste na primeira colocação, portanto. Ainda no futebol, a seleção vence o México em jogo apertado. A seleção brasileira derrotou o México por 3-2 no sábado, 8 de junho de 2024, em partida
amistosa internacional, bastante difícil, no College Station, no Texas, Estados Unidos. Foi o penúltimo amistoso antes da Copa América. Os brasileiros voltam a campo nesta quarta-feira, dia 12, olha aí, às 20 horas, em novo amistoso, desta feita contra os Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. É o destaque do futebol para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel. Agora eu tenho notícia aqui, que estou recebendo notícia de manifestação em São Paulo pedindo impeachment de Da Silva e Moraes. Uma manifestação pública foi realizada no domingo 9 de junho de 2024, tendo, entre outras reivindicações, pedido de processo de impeachment contra o presidente da República, o Da Silva, do PT, e o juiz da Corte Suprema Judiciária, Adi Moraes. Até o Pai Nosso foi rezado pelos brasileiros presentes nesta manifestação, neste ato cívico e democrático. Entre os que discursaram estavam a deputada federal Carla Zambelli, do PL paulista, e o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo Gaúcho, Novo do Rio Grande do Sul. Este último elogiou Zambelli em realizar um movimento em São Paulo, mesmo diante de tantas ações que correm contra ela, propostas pelos adversários políticos. Bandeiras do Brasil e camisas nas cores verde e amarela se destacavam no evento realizado na Avenida Paulista, proximidades do MASP, em São Paulo, capital. Olha, ainda sobre esse assunto, o jornalista Políbio Braga, do Rio Grande do Sul, em seu canal no YouTube, informou que há 65 brasileiros que se exilaram, entre aspas, na Argentina por causa de processos relacionados aos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Eles pediram refúgio ao país vizinho e a gestão da nova era do PT no Planalto quer a extradição. No dia 6 de junho de 2024, a Polícia Federal deflagrou uma operação para prender 200 envolvidos com os atos do início do ano passado, considerados foragidos, segundo algumas mídias da internet. E conforme o jornal Correio Brasiliense, o governo da Argentina informou no dia 8 de junho de 2024, no sábado, não ter conhecimento da presença naquele país de foragidos brasileiros dos atos de 8 de janeiro de 2023. PEC tramita na Câmara Federal e transforma STF em Corte Constitucional. Olha essa notícia. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 275/13, que transforma o Supremo Tribunal Federal, STF, em Corte Constitucional e aumenta o número de seus juízes, teve parecer pela admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara Federal. A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, designou o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL São Paulo, como relator da proposta. E o parlamentar já apresentou o relatório, no qual defende a admissibilidade da PEC, apresentada em 2013 pela deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Loteria de números, Mega Sena acumulada, paga prêmio superior a 114 milhões, olha! É o concurso 2734 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 8, no Espaço da Sorte em São Paulo, teve uma aposta acertadora na faixa principal. Os números sorteados foram 21, 27, 35, 48, 59 e 60. O ganhador é de Ponta Grossa, estado do Paraná, e ele leva
114.104.458,33. A Quina teve 137 ganhadores e cada um recebe mais de R$ 49 mil. Os 7.811 acertadores da quadra têm direito a R$ 1.239 individualmente. A arrecadação do teste somou quantia superior a 117.543.000. O próximo concurso é o número 2.735. Ocorrerá nesta terça, dia 11 de junho. Estimativa de prêmio, R$ 35 milhões. Olha, a aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5. É o valor novo, após o aumento de mais de 10% em 2023, no início da nova era do PT no Planalto. Mais de 10% na aposta mais simples foi anunciado logo em 2023. Não é fácil, né? O pessoal adora imposto, adora aumentar, até na fezinha dos brasileiros. Jesus elogia na 10ª semana do tempo comum quem faz a vontade de Deus. Na Igreja Católica Apostólica Romana vivenciamos a 10ª semana do tempo comum nas celebrações eucarísticas e da palavra. O padre David José Langa Lopes presidiu a missa das 9 horas na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no último domingo. Trata-se do primeiro dia da 10ª semana do tempo comum. Você sabia? O domingo é o primeiro dia da semana. Na paróquia, foi o dia de entrega do dízimo dos fiéis católicos. É sempre, às 9 horas, uma missa com atenção especial às crianças, na qual os pequenos recebem uma bênção própria nos ritos finais. Sobre o livro do Gênesis, proclamado no domingo, o sacerdote explicou que o escrito trata da nossa origem, da nossa existência. É o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. São Paulo apóstolo, na segunda leitura, fala da fé e confiança da graça de Deus em Jesus Cristo. São Paulo diz que enquanto o homem exterior se corrompe, o homem, o ser interior, se renova a cada dia. A cada dia ele está, o homem interior, o ser interior, se renovando. Então São Paulo fala de fé e confiança da graça de Deus em Jesus Cristo. No Evangelho, o texto é dividido em duas partes. Na primeira, os adversários de Jesus dizem que ele expulsa o demônio por meio de Belzebu, que é um deus pagão. Mas o mestre dá uma grande lição. Pode Satanás expulsar Satanás? Porque Belzebu é Satanás. Uma casa dividida será destruída. Então ele deixou seus adversários boquiabertos. No segundo tópico da leitura, aparecem parentes procurando por Jesus em meio à multidão. E ele diz que todos os que acolhem a palavra de Deus Pai são seus parentes. Todos. É só acolher a palavra de Deus que você pode ser a mãe, o irmão, a irmã de Jesus. Que bonito, né? Todos são parentes de Jesus desde que acolham a palavra. Vamos falar de famosos? Olha, Nóbrega homenageia humorista por voluntariado no Rio Grande do Sul. Na finalização do quadro do Gaúcho da Praça, dia 6 de junho, quinta-feira, o diretor e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega emocionou o intérprete Cris Pereira. É que Nóbrega o homenageou sem avisar antes, pelo belo trabalho como voluntário na ajuda aos flagelados da catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Disse o veterano artista: se você for para Porto Alegre, dá um recado por Cris Pereira. Diz que nós
nos orgulhamos do que ele fez lá. Você, Cris, ganhou um diploma de honra ao mérito pelo seu trabalho humanitário. E a praça é nossa, se sente honrada com a sua presença. Dá um abraço nele. Quer dizer, ele era o próprio ator que faz o Gaúcho. Tanto a plateia quanto os figurantes e demais presentes aplaudiram de pé o humorista que se caracteriza de gaúcho, sempre portando uma taça de chimarrão. Muitos voluntários estão atuando em prol dos mais sofridos no Rio Grande do Sul, né? Deputado Gustavo Gayer fala sobre a importância de aprovar projeto de anistia a manifestantes do 8 de janeiro. Olha que coisa importante. O deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, informou que entre as suas batalhas políticas nos próximos dias está a derrubada do Plano Nacional de Educação esquerdista, que está em tramitação no Congresso Nacional e que é a coisa mais abjeta, palavras dele, que já leu na sua trajetória de vida. Outra bandeira de Gayer é pela aprovação do projeto de anistia para os presos políticos do dia 8 de janeiro de 2023. Para ele, a única maneira do país voltar a viver minimamente estável, com alguma normalidade jurídica, é que esses brasileiros condenados a 17 anos sejam anistiados. O parlamentar fala sobre irregularidades em medidas judiciais, inconstitucionalidades e desrespeito ao devido processo legal. O projeto de anistia já existe. O relator é o deputado Rodrigo Valadares e a mobilização dentro do Congresso já começou e toma corpo, irritando a extrema esquerda política que não o aceita. Está havendo bastante adesão dos parlamentares à anistia por parte do espectro político da direita e até mesmo de representantes do centro, o chamado centrão. Gayer enfatizou que não dá para viver no Brasil na situação em que criminosos são soltos e senhorinhas de 71 anos estão sendo condenadas a 17 anos de prisão por estar num prédio público num domingo. Ele ressaltou, no entanto, que quem depredou o prédio público deve ser punido, sim, pelos danos causados aos imóveis e não tentativa de golpe. O parlamentar goiano acrescentou que pesquisa mostra que 80% dos brasileiros entendem que a manifestação do 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. E o que está acontecendo é uma perseguição política. Há detenção de pessoas que nem estavam no local, inclusive aposentados septuagenários, na faixa dos 70 anos, e até indivíduos com enfermidades. O deputado goiano, que também é professor de inglês e proprietário de escola, revelou que lançará o placar sobre o posicionamento de cada parlamentar sobre a anistia e a reestabilização da normalidade no país. Sua ideia é divulgar os nomes de quem é favorável e quem está indefinido, além dos que são contra. Criminoso baiano detido no território espírito-santense. Olha essa notícia aqui. Um homem suspeito de assassinato no estado da Bahia foi preso em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O homicídio foi no município de Teixeira de Freitas, 4 anos atrás, e o autor do crime, de 25 anos de idade, foi detido dia 7 de junho de 2024, com a cooperação entre as polícias do Espírito Santo e da Bahia. Carro de passeio cai sobre 2 casas no sul capixaba. Olha, um grande susto aconteceu dia 7 de junho de 2024 em Cachoeiro de Itapemirim, município do sul espírito-santense,
quando um veículo automotor atingiu duas casas, entrando literalmente nos cômodos dos imóveis. O motorista teve ferimentos leves. A dona de casa não estava, mas o marido e um filho encontravam-se no local mais afetado. Felizmente, eles não ficaram feridos. A rua em que o automóvel trafegava fica acima das edificações. Ou seja, o veículo caiu dentro das residências. Desastre com 2 mortos em município capixaba. Em acidente de trânsito, dia 7 de junho de 2024, houve 2 mortos no município de Venda Nova do Imigrante. Um caminhão carregado tombou numa rodovia local, gerando a letalidade. Impostos são pagos, mas retorno é mínimo. Uma pessoa trabalha em média 5 meses por ano só para pagar impostos e tributos no Brasil. Você sabia disso? Gente, triste essa situação. A informação é do Instituto de Planejamento e Tributação. Em algumas compras em supermercados, por exemplo, pagam-se cerca de 22% em média de impostos. ICMS, PIS, COFINS, ISS, são alguns impostos cobrados. Alguns já na fonte, hein? Um especialista revelou que a cada R$ 1 pago pelo contribuinte brasileiro, 33 centavos ficam para o governo, que de uma forma geral gasta mal, e o pior, ainda existem os casos de corrupção que atingem várias esferas dos poderes, ou seja, o retorno aos contribuintes é mínimo. Recentemente, empresários promoveram um protesto nacional contra a forte carga tributária no dia sem impostos. O dia sem impostos foi interessante porque houve venda de produtos com a retirada dos impostos. Aí o preço cai substancialmente. Olha, Dia dos Namorados está aí, hein? Dia 12 agora. Dia dos Namorados pode movimentar 50 milhões de reais no comércio capixaba. Pelo menos 50 milhões de reais serão movimentados no estado do Espírito Santo nas vendas previstas para este Dia dos Namorados, 12 de junho de 2024. A expectativa é da Federação do Comércio, a FEComércio. Em algumas floriculturas, espera-se o crescimento entre 30% a 40% na data, usando a criatividade para oferecer presentes. Restaurantes, hotelaria, moda, também são alguns setores que têm muita demanda, atraindo homens e mulheres que se relacionam amorosamente, visando ao casamento, né? Quem namora, normalmente está visando o casamento. Gente, é importante nós falarmos sobre isso, porque o Dia dos Namorados será nesta quarta-feira. Olha, setor de confecções, calçados, artesanato, moda, flores, eletrônicos, alimentos de presente, né, perfumes, tudo isso pode ser utilizado como presente para, né, o namorado ou a namorada. A previsão do representante da FEComércio do Espírito Santo, José Carlos Bergamin, é que a média dos presentes, a média de preço, será de R$ 240 no Espírito Santo. A média, hein? Né? No dia dos namorados é bom presentear. Se você tem um namorado, se você tem uma namorada, compre, nem que seja um presente mais simples, mas compre. O importante, no meu caso, o importante é a lembrança. Vamos lá então, presidente da Argentina, Javier Milei, dá exemplo, recusando a aposentadoria. O presidente da Argentina, Javier Milei, solicitou à Administração Nacional da Seguridade Social para retirar seu nome dos ex-presidentes do país com direito à aposentadoria vitalícia. Ele não quer receber
esse benefício após o fim do seu mandato presidencial. Milei enviou uma carta expressando sua posição de não usufruir da aposentadoria privilegiada concedida pela lei. Ele criticou a classe política por não renunciar a esse benefício e outros benefícios, mesmo que esses pagamentos prejudiquem as finanças públicas, e destacou que é imperativo que líderes políticos tomem a iniciativa para conter o déficit orçamentário após décadas de consequências desastrosas no gasto público descontrolado. Seu pedido para não receber a aposentadoria foi aceito. Olha, parabéns ao presidente da Argentina, né? Apesar de que o pessoal da esquerda nem liga para isso. Só querem gastar, né? Enquanto um político de direita, como o Milei, faz um ato tão importante, a esquerda só quer gastar, gastar, gastar e aumentar impostos. Jovem cantor Vini arrasa no show do Calouros do programa Silvio Santos. Olha, a primeira atração do show de Calouros, que é um quadro do programa Silvio Santos no SBT, foi um jovem cantor, hein? Eu assisti ao programa. Foi sensacional a apresentação dele. Merece nota 10, inclusive. O jovenzinho Vini, de 14 anos de idade, cantou 2 músicas com bastante talento na sua apresentação para o julgamento do júri. E teve muita presença de palco também. E ao fim, ainda interpretou a capela a música Galopeira. Galopeira. Tem que ter fôlego. É um artista mirim que merece atenção, a fim de se manter, de perseverar, de permanecer, pois ele vai passar, logicamente, por transformações inevitáveis, principalmente biológicas e emocionais. Está na idade aí de adolescência, 14 anos, precisa de apoio. Motociclista fere pescoço com cabos metálicos soltos de postes em Cariacica. Olha, um fio solto provocou um acidente em Cariacica, dia 6 de junho de 2024, atingindo um motoboy que ficou ferido no pescoço no bairro Jardim América. Ele se jogou no chão para evitar que o pior acontecesse. O motociclista fazia uma entrega para um vigilante que trabalhava na Avenida América. Não foi a primeira vez que o jovem se machucou no trânsito. Ele está agora com uma faixa no pescoço após medicação e precisa ficar com o braço apoiado nela. O pai da vítima ficou preocupado, pois os cabos poderiam ter decapitado seu filho. Os noias, que são os viciados, os dependentes químicos, estão arrancando fios, atuando no período noturno e levando os cabos metálicos para vender e sustentar seu vício da drogadição. As empresas precisam fazer a manutenção dos serviços nos postes também. A Prefeitura Municipal Cariaciquense informou que a população pode denunciar através do telefone 162, a fim de que haja providências para que cabos soltos sejam retirados. Homem morre eletrocutado em cafeeiro linharense. Um homem foi encontrado morto numa plantação de café no município de Linhares, na região norte do estado do Espírito Santo. Um fio de alta tensão pode ter atingido o catador, que não percebeu o cabo energizado e morreu eletrocutado. Isso foi por volta das 10 horas do dia 7 de junho de 2024. O cadáver foi levado para o Serviço Médico Legal, SML Linharense. Nossos pêsames aí aos familiares. Submetralhadoras artesanais apreendidas colocam o Espírito Santo em segundo lugar no Brasil. Olha, que
colocação triste para o Espírito Santo. O estado do Espírito Santo é o que apresenta no Brasil o maior número de submetralhadoras apreendidas com criminosos. O território capixaba só perde para a Bahia. Elas são utilizadas pelos bandidos para atacar as vítimas ou defender-se e mesmo atacar seus rivais no crime. Armamento de baixo custo por ser artesanal, ou seja, de produção caseira ou de fundo de quintal, com valor de R$ 2.500, a submetralhadora é a preferida de muitos grupos criminosos. A arma, no entanto, coloca em risco a própria vida do delinquente. Ele está tendo risco também, além das pessoas que estão ao seu redor, de acordo com a informação do delegado que analisa a situação. 261 armas ilegais foram localizadas pela polícia em 2023 no estado do Espírito Santo. Mulher condenada por torturar criança em Linhares. Olha, ainda bem que a justiça tarda, mas não falha. Uma mulher foi condenada em julgamento realizado pelo Poder Judiciário no município de Linhares, no norte do Espírito Santo, a cumprir pena de 37 anos de prisão. Os crimes cometidos foram tentativa de homicídio e tortura contra a enteada, uma criança de 5 anos, no mês de maio de 2021. A sentença só saiu no dia 6 de junho de 2024, quando a menina já estava com 7 anos de idade. Na ocasião do crime, a criança chegou a desmaiar e foi internada num hospital. Além da madrasta, o pai da menina também irá a julgamento em data não divulgada. Quadrilha de garotos de programa age no Rio de Janeiro. Olha essa notícia. Uma quadrilha formada por garotos de programa está sendo investigada pela polícia do Rio de Janeiro. Um deles, por exemplo, tem 25 anos e se apresenta na web como empresário solteiro. E no mundo sexual pago é o Pedro Dominador ou Pedro Bom. Eles cobram, esses garotos de programa, cobram para o relacionamento sexual, principalmente com outros homens, e depois ameaçam divulgar imagens e a identidade do cliente. Somente um contratante de programa levou prejuízo de R$ 75 mil. No dia 6 de junho, a polícia deteve alguns jovens que compõem a quadrilha de garotos de programa, que podem responder na justiça por extorsão e organização criminosa. Uma delegada que está à frente das diligências informou que as vítimas devem comparecer à 21ª DP a fim de que possa robustecer o inquérito e os criminosos sejam condenados judicialmente. O golpe do Boa Noite Cinderela termina em condenação na Cidade Maravilhosa. 2 mulheres foram condenadas no Rio de Janeiro por aplicarem o famigerado golpe Boa Noite Cinderela em seus acompanhantes. Elas doparam e roubaram turistas chilenos e posteriormente os empurraram de um mirante. Visitar a Cidade Maravilhosa deve ser um ato cercado por toda cautela. O golpe consiste em colocar produto químico entorpecente na bebida alcoólica oferecida ao acompanhante. Brigadeirão, o caso da mulher que envenenou o namorado. Olha, doses de morfina foram identificados no cadáver do homem que foi supostamente morto pela própria namorada no Rio de Janeiro, a capital fluminense. A mulher ofertou um brigadeirão, uma espécie de doce, com a substância morfina. É um soporífero e sedativo para o indivíduo com quem se relacionava sentimentalmente. Depois de ficar foragida, ela se entregou à polícia, comparecendo à delegacia. Pois é, esse caso está gerando muitos comentários, né? Muitos comentários mesmo. Outra notícia, Tarcísio de Freitas assina a lei das escolas cívico-militares em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que institui o programa Escola Cívico-Militar na rede paulista de ensino. Após a publicação da nova norma,
No Diário Oficial, o governo dará início a uma ampla consulta pública para definir as unidades estaduais e municipais de ensino que poderão aderir ao modelo. A expectativa é de que 50 a 100 escolas cívico-militares estejam em funcionamento no início de 2025. As escolas cívico-militares são um apoio adicional no roteiro do ensino público para criar um ambiente com mais segurança, onde os pais vão ter um conforto e a gente possa desenvolver o civismo, cantar o hino nacional e fazer com que a disciplina ajude a ser um vetor da melhoria da qualidade de ensino, disse o governador Tarcísio de Freitas. A adesão é voluntária, ninguém vai ser obrigado a estudar numa escola cívico-militar, só vai estudar quem quiser. Nós vamos trazer mais qualidade de ensino e mais uma ferramenta para dar mais opção de boa formação aos jovens, acrescentou o governador paulista. Parabéns ao governador, só que já tem partido de extrema esquerda indo contra.